A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa noite. Parabenizo a organização do primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia, na pessoa do nosso presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e peço licença também para saudar a nossa conselheira federal e detentora da medalha Rui Barbosa, Clea Carpe da Rocha, para destacar minha alegria que este painel tem paridade. Sou Beatriz Perufo, conselheira federal da OAB, e como moderadora deste painel, informo que a duração será de 1 hora e cada palestrante terá 15 minutos para explanação e, ao final, 2 minutos para as considerações finais. Com grande satisfação, apresento o primeiro palestrante do nosso painel Tributos e Finanças em Tempos de Pandemia, Dr. Júlio César de Aguiar, procurador da Fazenda Nacional, mestre em Filosofia, doutor e PhD em Direito, professor da graduação e do mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. Com a palavra, doutor Júlio. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer ao presidente da OAB e aos demais organizadores desse primeiro Congresso Digital Covid-19, repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Cumprimentar aqui meus ilustres colegas desse painel, doutora Beatriz, doutor Humberto, doutora Simone, que logo vai estar conosco. Cumprimentar também a todos que estão nos assistindo, e já que o tempo não é muito longo, eu vou passar direto, então, ao que eu gostaria de hoje de falar para vocês. Bom, eu gostaria de falar sobre um mito que vem sendo divulgado já há bastante tempo pela mídia, nos meios jurídicos, nos meios políticos e, surpreendentemente, até mesmo nos meios entre os economistas. Segundo esse mito, os governos emissores de moeda soberana, logo eu vou dizer o que é isso, eles correm o risco de se tornarem insolventes, ou seja, eles podem se tornar incapazes de cumprir com seus compromissos financeiros na sua própria moeda soberana. Pois bem, isso daí é um mito. E por que isso é um mito? Exatamente porque, em sendo emissores da sua própria moeda soberana, não é possível que, a menos que eles queiram, voluntariamente, esses governos, detalhe, quando eu falar governo, estou me referindo ao governo central. No caso do Brasil, estou me referindo aqui ao governo federal. Esses governos, eles não podem se tornar insolventes nessa moeda soberana. Antes de explicar melhor o que eu quero dizer, eu vou indicar aí 2 referências na internet que vocês que estão nos assistindo poderão consultar logo após assistirem a todos os painéis aqui de hoje. A primeira delas é uma entrevista que o grande economista americano Paul Samuelson, ganhador do Prêmio Nobel, deu ao economista britânico Mark Blogg, em 1990, num documentário da BBC. Lá pelas tantas, o Paul Samuel disse assim, olha, eu concedo uma certa verdade a esse mito. Ele até diz, a essa religião ultrapassada, fora de moda, que é aquela segundo a qual os governos têm que manter um equilíbrio orçamentário. Ele diz, olha, eu concedo uma verdade a esse mito pelo seguinte, porque ele é útil para assustar as pessoas de tal forma que elas se comportem civilizadamente. São palavras dele, vocês podem checar aí na internet. E a outra referência é bem mais recente, ela também foi uma entrevista dada pelo, à época, presidente do Banco Central norte-americano, Ben Bernanke, por ocasião aí da discussão sobre o que eles chamaram lá de quantitative easing, que foi uma injeção de centenas de bilhões de dólares na economia norte-americana feita pelo Banco Central
por ocasião aí da chamada Grande Recessão, que começou nos Estados Unidos de 2007 até 2009 e se alastrou pelo mundo. Então, lá pelas tantas também, o entrevistador perguntou: presidente, é dinheiro dos pagadores de impostos? Eles se referem assim aos contribuintes, né? E aí o Ben Bernanke falou: não é dinheiro dos pagadores de impostos, esses 700 bilhões de dólares lá. E aí o entrevistador falou: mas então de onde é que vem esse dinheiro, presidente? Ele diz: olha, nós, Banco Central, apertamos uma tecla no computador e o dinheiro aparece na conta dos bancos. É isso mesmo, foi o que ele disse, e é assim que funciona lá e aqui. Aqui também funciona assim. Bom, eu estou falando, então, de emitir moeda soberana. Então, preciso falar o que é moeda soberana. Bom, moeda soberana é, por exemplo, o dólar norte-americano, o dólar canadense, a libra esterlina, o dólar australiano e o real. O real também é uma moeda soberana. E o que não é uma moeda soberana? Por exemplo, o euro não é uma moeda soberana. Por quê? Porque os países que compõem a zona do euro, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Bélgica, eles não emitem a sua própria moeda, que é o euro. Quem emite o euro é o Banco Central Europeu, que não faz parte da estrutura de governo de nenhum desses países. Outro exemplo, os países que adotam a chamada dolarização. Aqui na América Latina temos o Equador e o Panamá, que são países que se utilizam nas suas operações financeiras internas do dólar norte-americano. Então, eles abdicaram da sua soberania monetária. Outras situações não tão drásticas são, por exemplo, aquelas situações em que há um câmbio, uma taxa de câmbio fixa, como, por exemplo, em Hong Kong, em que eles têm uma taxa fixa de troca da moeda local, o dólar de Hong Kong, pelo norte-americano. Outra situação já um pouco, que também compromete a soberania monetária, é aquela situação do país que incorre em recorrentes déficits nos seus balanços de pagamentos e obrigando-os a terem, muitas vezes, dívidas denominadas não na sua moeda soberana, mas numa moeda internacional. Nenhum desses casos hoje é o caso do Brasil. Portanto, o real é uma moeda soberana. Então, como é que é o processo de emissão? Bom, o que é emitir moeda? Muitas vezes o leigo pensa que emitir moeda é imprimir cédula. Parece na televisão, né? O governo vai imprimir, tem nada a ver. Esse processo não é o processo de criação de moeda. E o que é a moeda soberana? É o que os economistas chamam de base monetária, que é composta por moedas metálicas, cédulas, que são um parcelamente menor, pequena até, dessa base monetária, e a maior parte da base monetária é constituída por algo que eles chamam de reservas. E o que são reservas? São saldos em contas que os bancos comerciais mantêm no Banco Central. Pois bem, como é que essas reservas elas aumentam? Bom, as maneiras é nas trocas, nas compensações bancárias. Então, quando os bancos têm pagamentos a fazerem uns para, por exemplo, quando eu deposito um cheque de outro banco no meu banco, isso acontece lá no Banco Central, a compensação bancária nessas reservas. Mas a outra operação, tem outras, mas a outra operação que mais nos interessa aqui são os pagamentos e recebimentos do Tesouro Nacional, do governo federal. Então, vamos lá, digamos que o Tesouro Nacional queira pagar um fornecedor. Como é que acontece isso? Ele vai emitir um cheque, vai entregar para esse fornecedor que vai depositar esse cheque, então, no seu banco comercial. O que vai acontecer? O seu saldo vai aumentar naquela proporção. Paralelamente a isso, e é essa que é a questão mais séria, lá no Banco Central vai haver um lançamento aumentativo na conta de reserva daquele banco comercial, compensado por um lançamento diminutivo numa outra conta que existe no Banco Central, que é a chamada Conta Única do Tesouro Nacional. Pois bem, detalhe, essa Conta Única do Tesouro Nacional, ao contrário das contas de reserva, ela não faz parte da base monetária, ou seja, ela não é moeda, ela é denominada, ela é uma conta contábil, como as outras, denominada em reais, compõe a base monetária, ela não compõe o estoque de moeda da economia. Então, quando há essa saída
esse lançamento diminutivo na conta única do Tesouro Nacional e aumentativo na conta de reservas dos bancos, o que acontece? Há um aumento da base monetária, ou seja, a criação de moeda na economia. É assim que a moeda surge na economia. E o oposto, digamos que esse mesmo fornecedor queira pagar o seu imposto de renda, faz um cheque em nome do Tesouro, esse cheque vai ser desviado, sua conta corrente vai diminuir, e o que vai acontecer no Banco Central? A conta de reservas do banco comercial em que esse fornecedor tem conta vai receber um lançamento diminutivo. E a conta única do Tesouro Nacional vai receber um lançamento aumentativo. Detalhe, como a conta única do Tesouro Nacional não faz parte da base monetária, o que acontece nesse caso? Há uma diminuição da base monetária, ou seja, destruição de moeda. E aí você me diz, ué, Júlio, se é assim, então para que servem os tributos? Porque se quando você paga os tributos, a base monetária diminui, portanto, a distribuição de moeda, qual é a função dos tributos? Não é custear os pagamentos do governo? Não, não é. A função principal dos tributos não é essa. E para explicar isso, eu acredito que eu tenho um tempinho, eu vou contar uma história para vocês. 5 minutos, doutor Júlio. Beleza, eu vou contar essa historinha. É o seguinte, um pai solteiro reuniu seus 4 filhos num domingo e falou assim, olha, meninada, vocês sabem que eu saio cedo para trabalhar, volto tarde e não tenho tempo para fazer as tarefas de casa, nem dinheiro para pagar alguém para fazer. Vocês vão ter que fazer. E aí vai ser assim, eu vou fazer uma listinha com as tarefas e para cada um vai lá colocar um nomezinho e vai fazer essa tarefa, lavar o banheiro, arrumar o seu próprio quarto, lavar a louça do almoço. Para cada um que fizer essa tarefa, eu vou pagar uma certa quantidade de cartões de visita meus. Então, por exemplo, quem arruma o próprio quarto ganha 2 cartões de visita, quem lava o banheiro ganha 5, e assim vai ser. Os garotos se entreolharam e tal, e foram embora. E o pai, segunda-feira foi trabalhar cedinho, quando ele voltou à noite, olhou na cozinha, a listinha estava em branco e ninguém fez nada. Ele falou, poxa, o que houve? Tudo bem, deve ter sido alguma coisa, amanhã eles vão fazer. E nada, deu terça, deu quarta, quinta-feira ele reuniu a meninada e falou, ué, pessoal, por que vocês não fizeram nada? O que aconteceu? E aí o garotinho menor falou assim, pai, cartão de visita, para que eu quero isso? Isso não vale nada. Saiu correndo, os outros foram atrás. O pai ficou lá com cara de bobo, foi lá lavar a louça, passou sexta, passou sábado, domingo, depois da missa, ele reuniu a meninada de novo e disse assim, olha, lembra aquele acordo lá das tarefas? Está em vigor, amanhã a listinha vai estar lá. Mas tem uma outra regra que eu estou criando agora. Todo fim de mês, cada um de vocês vai ter que me pagar 30 cartões de visita. Quem não pagar, fica sem internet, sem videogame, sem celular e sem poder visitar os coleguinhas. Os garotos protestaram e tal, ele falou, não tem protesto. É isso, e vai ser assim daqui por diante. Pois bem, segunda-feira foi trabalhar. Quando chegou a noite, a listinha estava lá toda preenchida. Qual é a moral da história? É que existe uma analogia entre essa situação, essa economiazinha monetária doméstica e a nossa economia monetária, em que existe uma moeda soberana. Ou seja, a função dos tributos primordial não é a única, mas a função primordial é criar demanda para a moeda soberana. Por que nós precisamos dessa moeda? Antes de mais nada, porque precisamos pagar nossas obrigações não recíprocas, como dizem os economistas, para com o governo, principalmente os tributos. Não é a única função, uma outra função importante dos tributos, por exemplo, é incentivar ou desincentivar determinadas atividades. Então, eu posso, por exemplo, tributar fortemente uma atividade poluente e isentar uma atividade equivalente, que produz o mesmo resultado, mas que polua menos ou até seja não poluente. Então, é uma função. Há outras, como, por exemplo, equalizar o poder aquisitivo das pessoas, não é Robin Hood, não é tirar dos ricos para dar para os pobres, porque vocês já viram que a função dos tributos não é custear coisa alguma, porque o governo custeia seus pagamentos com a sua moeda soberana que ele cria. A função, nesse caso, seria diminuir a capacidade, o poder aquisitivo daquelas parcelas de pessoas com mais renda, de tal maneira que elas se igualem àquelas de renda média, etc. e tal. Pois bem, eu acredito que meu tempo tenha acabado. Agradeço aos ouvintes, aí passo a palavra para a nossa mediadora, a doutora Beatriz. Muito obrigada, doutor Júlio. Perfeitas suas colocações. Passo de imediato ao doutor Humberto Ávila, professor titular de Direito Tributário da Universidade de São Paulo, USP, doutor em Direito, estágios pós-doutorais, 1 em Teoria de Direito e 2 em Direito Tributário. Com a palavra, doutor Humberto.
Bom, eu queria, antes de tudo, agradecer o convite que me foi formulado, cumprimentar os demais participantes deste debate, doutora Beatriz, doutor Júlio e senadora Simone Tebet. Eu tenho 15 minutos, o tempo é bastante curto, o tema é bastante importante e muito atual. E eu vou fazer, então, ponderações singelas, mas importantes, a respeito da tributação em tempos da pandemia. Eu vou falar um pouco sobre a situação extraordinária em que vivemos e depois, brevemente, tocar em assuntos que estão tramitando no Congresso Nacional. Eu começo dizendo, já que o tema é sobre tributação em tempos de pandemia, que crise e ansiedade não são bons conselheiros, que a gente não deve ir com fome no supermercado e não deve tentar resolver problemas permanentes quando se está temporariamente doente. Por que isso me parece importante? Porque eu vejo que em tempos extraordinários, em vez de resolver problemas de maneira temporária, muitas vezes são lançadas ideias que têm vocação para a permanência. E essas ideias nem sempre são objeto de uma reflexão cautelosa, paciente e, eventualmente, mais ou menos demorada. Relativamente ainda a essa situação em que nós estamos vivendo, eu queria também deixar claro que, embora haja essa mentalidade de que uma situação extraordinária, como muita gente pensa, permitiria o estabelecimento de toda e qualquer regra, a nossa Constituição, não curiosamente, cuidou de situações de urgência e, inclusive, de situações de calamidade. No âmbito do direito tributário, por exemplo, a nossa Constituição prevê competência para a União Federal instituir empréstimos compulsórios, que podem ser em face de guerra externa ou sua iminência, investimento público de caráter relevante e, o que nos interessa agora, em casos de calamidade pública. Mas é importante ressaltar que mesmo em situações extremas, como as que eu antes mencionei, a nossa Constituição, mesmo assim, obriga a União Federal a seguir o rito legislativo de lei complementar, que é uma lei que exige um quórum especial e, por isso, tem a sua tramitação um pouquinho mais difícil do que uma lei ordinária ou de uma medida provisória. Com isso, eu estou querendo chamar a atenção para a circunstância de que a nossa Constituição, mesmo em situações extraordinárias, estabeleceu um regramento, um limite. E esse regramento e esse limite não podem ser ultrapassados, mesmo que estejamos em face de uma situação anômala. Também a nossa Constituição estabeleceu regras para situações de urgência, tanto é assim que permitiu o presidente da República editar medidas provisórias, mas mesmo essas medidas provisórias, elas precisam ser convertidas em lei pelo Congresso Nacional, e nem todas as matérias podem ser objeto de medida provisória. Então, essas breves considerações a respeito de situações extraordinárias têm uma finalidade, que é demonstrar que mesmo nessas situações existem regras do jogo que não podem ser abandonadas. Isso é importante dizer, porque nessas situações normalmente surgem ideias do tipo: vamos fazer uma licitação de qualquer maneira, vamos adquirir produtos de qualquer maneira, vamos instituir tributos de qualquer maneira. Porque, afinal de contas, nós estamos diante de uma situação extraordinária. E, nesse aspecto, e agora entrando mais de perto na questão da tributação, eu tenho acompanhado vários projetos que tramitam no Congresso Nacional. E há, naturalmente,
em virtude da nossa composição democrática, projetos de várias naturezas, com critérios técnicos os mais diversos possíveis, como, inclusive, faz bem a uma democracia. No entanto, eu percebo que há alguns projetos que seguem essa linha. Eu vou mencionar apenas um que, ao que sei, teve a sua tramitação já interrompida. Mas há um projeto, por exemplo, pretendendo criar um empréstimo compulsório. Como nós vivemos numa situação em que o exercício da atividade econômica está muito reduzido e a arrecadação dos 3 entes federados está diminuindo muito, apesar de os gastos terem crescido, a proposta, essa específica, queria tributar empresas cujo patrimônio líquido era superior a 1 bilhão relativamente aos lucros auferidos no ano anterior ao ano da pandemia. E permitindo que o Poder Executivo pudesse livremente alterar a alíquota desse empréstimo compulsório de 0 a 10%, como melhor lhe aprouvesse. É um exemplo singelo? Sim, mas ele justamente é simbólico, porque a nossa Constituição estabelece o princípio da legalidade, portanto, delegação normativa a respeito de fixação de alíquota, fora os casos previstos na Constituição, é inconstitucional. A nossa Constituição proíbe que uma nova lei possa atingir fatos ocorridos e consolidados antes do início da sua vigência, porque proíbe a retroatividade. Exige que os tributos sejam pagos conforme a capacidade econômica concreta e atual, não a capacidade econômica passada e abstrata. Então, esses comentários que eu faço, com muita rapidez, apenas mostram que nós não podemos ceder à tentação de trabalhar questões que são fundamentais dentro deste ambiente de pânico e ansiedade de querer resolver as coisas de uma hora para outra, porque quando isso é feito, os efeitos posteriores vêm, as normas são declaradas inconstitucionais, o poder público tem que devolver o dinheiro que arrecadou contrariamente à Constituição, e por aí vai. Bom, ainda com relação à tributação, eu vejo também que há vários projetos de reforma tributária que tramitam no Congresso Nacional. Há, dentre tantos outros, é verdade, 3 que merecem um destaque especial e um comentário abreviado. A proposta de emenda constitucional número 45, que tramita na Câmara, a proposta de emenda constitucional número 110, que tramita no Senado, e também um projeto enviado ao Congresso Nacional pelo governo federal, agora na semana passada, que visa a alterar a legislação infraconstitucional das contribuições para a Seguridade Social que incidem sobre a receita bruta das empresas, as denominadas contribuições para o PIS e COFINS. Relativamente a esses projetos, eles já estão sendo discutidos há mais tempo, mas, na minha modesta opinião, não foram ainda profundamente discutidos nos seus aspectos técnicos. Apenas para fazer comentários sintetizados, eu diria que a proposta de emenda constitucional número 45, apesar de ser muito interessante e alegadamente pretender juntar 5 tributos em um só, possui, no meu modesto entendimento, alguns problemas que precisam, pelo menos, serem discutidos de maneira transparente. O primeiro deles diz respeito à autonomia dos entes federados. Todos nós sabemos que a Constituição, no parágrafo 4º do artigo 60, veda emendas tendentes a abolir a forma federativa de Estado. E nós sabemos também que a federação exige a união de 2 ideias, a autonomia do ente federado, que tem que ter o poder de decidir se cobra, quanto cobra, sobre o que cobra e quando cobra,
E também a ideia de uniformidade, que é a submissão dos entes federados a regras que sejam de vigência e validade nacional. Doutor Humberto, 5 minutos. Sim. Eu percebo que o projeto de emenda constitucional número 45, ao juntar alguns tributos, reunindo-os num só, elimina o poder de os estados e os municípios instituírem os seus principais impostos, porque esses entes federados não mais poderão definir se cobram, sobre o que cobram, quando cobram e quanto cobram. O segundo aspecto que precisa ser destacado diz respeito à capacidade contributiva. Como há uma uniformização absoluta das alíquotas, ao contrário do que se diz, apenas excepcionalmente do ponto de vista internacional existe uniformidade absoluta, porque sempre há 3 ou 4 faixas de alíquota. Neste projeto, o leite vai ser tributado da mesma forma que o champanhe, o pão vai ser tributado da mesma forma que o caviar, o corte de cabelo vai ser tributado da mesma forma que a industrialização de um automóvel. E o terceiro ponto que eu gostaria de mencionar diz respeito ao fato de que a Constituição, pela primeira vez, não vai ter o fato gerador do tributo, nem a base de cálculo indicados no seu texto. Isso vai ser obra do legislador complementar. Portanto, o imposto sobre bens e serviços pode incidir sobre qualquer negócio relacionado ao bem ou ao serviço. Importação, propriedade, exportação, aluguel, empréstimo, transmissão e por aí vai. Portanto, acho que esse projeto apenas aparentemente une 5 em 1, porque esse 1 tem materialidades as mais variadas possíveis, que somadas superam aquelas 5 determinadas que hoje existem. O projeto de emenda constitucional número 110 me parece um pouco superior, tem aspectos interessantes, e este projeto, para terminar, porque o meu tempo está se esgotando, que foi enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional, não é bem um projeto de reforma tributária, é um projeto de lei. Algo que podia ter sido feito há muito tempo por emenda, por medida provisória. Não foi. E que, na verdade, visa, no meu entendimento, a unir PIS e COFINS, permitindo uma flexibilização de uso da arrecadação por parte do governo federal, gravando o setor de serviços com um aumento de mais 300% da carga tributária, porque o setor de serviços não tem crédito acumulado para deduzir. A quantidade disso é ínfima. E um acréscimo de alíquota para o setor bancário, com um aspecto positivo para o setor industrial, que vai ter uma base maior para poder deduzir os seus créditos. Mas eu acho que esse projeto precisa ser analisado com muito cuidado. É um projeto extenso, tem 61 páginas, numerosos artigos, bastante técnicos, com muito impacto. Isso precisa ser discutido e também precisa ser discutido o fato de que o governo federal mandou uma parte, mas nós não sabemos as partes subsequentes e o todo ainda não está claro, tendo em vista que nós só conhecemos uma parte. Essas seriam as minhas observações. Eu mais uma vez renovo o agradecimento de poder participar e devolvo a palavra à doutora Beatriz. Muito obrigada, doutor Humberto. Suas colocações brilhantes, perfeitas. E passo de imediato para a nossa senadora Simone Tebet. É a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É a única representante de Mato Grosso do Sul a participar da comissão mista, que debaterá a reforma tributária no pós-pandemia. Com a palavra, senadora. Obrigada, doutora Beatriz. Quero, em seu nome, cumprimentar e agradecer à Ordem dos Advogados do Brasil. É muito bom, de alguma forma, estar em casa, literalmente, através dessa tela, mas na minha casa, que é a casa da Ordem dos Advogados do Brasil, conversando aqui, neste momento, com o doutor Júlio César, o doutor Humberto. Peço mil desculpas, eu estava aqui no plenário virtual, não pude acompanhar uma única linha da fala do doutor César. Quando eu liguei aqui e entrei na nossa live, ele estava aqui já se despedindo, mas acompanhei na íntegra
as observações muito pertinentes, doutor Humberto, já as anotei todas. O tempo é curto, como foi dito aqui, então eu vou mudar tudo o que eu pensei em dizer, porque acho muito importante esclarecer certos comentários feitos pelo doutor Humberto, até porque eu concordo ipsiliteri, não venho contraditar absolutamente nada, mas, de alguma forma, veio confortar em algum momento, no sentido de esclarecer. Na parte do hoje, do presente, dos tributos, do que o Congresso Nacional está fazendo nesse período da pandemia, vamos lembrar que nós aprovamos uma PEC, não sei por que chamamos de orçamento de guerra, um termo assim pesado e de difícil entendimento apenas pela sua legenda, mas que nós fizemos um diferencial, nós dividimos ao meio no sentido de tudo aquilo que envolver gastos relacionados à pandemia, nós excepcionalmente, esperamos que seja realmente a exceção da exceção, nós poderíamos estar utilizando recursos extraordinários, obviamente que dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas fugindo um pouco do limite do teto de gastos aprovado por nós no Congresso Nacional, a própria regra de ouro. Então, é a exceção da exceção, não é porque estamos no período da pandemia que podemos fazer tudo, né? No período da pandemia, no que se refere à política sanitária, portanto, recursos para a saúde pública, para os hospitais, no que se refere ao auxílio aos estados e municípios, às finanças públicas, no que se refere à proteção daquele que é o mais vulnerável, que é a população carente, que está na informalidade, ou que está desempregado, que vive de bicos, e mesmo protegendo quem protege, que são os micro, pequenos, médios e grandes empresários no Brasil, nós tivemos, dentro desses 4 eixos, entre aspas, uma maior liberdade de gastos públicos, tendo em vista um momento excepcional. Eu fico muito tranquila em relação a isso, porque o mundo está caminhando nesse sentido e isso já está precificado pelo mercado. A sensação que eu tenho de investidores internacionais, de investidores brasileiros, da própria sociedade, da classe política mesmo, da oposição, da situação de uma senadora independente como eu, que não sou nem governo nem oposição, mas tento ajudar o governo naquilo que entendo que o governo esteja acertando, há uma sensação de que tudo vai caminhar no seu devido eixo a partir de 1º de janeiro. Bom, então, deixando isso de lado, para, assim, de uma certa forma, se é que eu posso, quem sou eu para tranquilizar alguém, mas para, na linha do doutor Humberto, dizer que, nesse aspecto, nós ficamos mais ou menos tranquilos. Da mesma forma, tranquilizá-los de que projetos dessa envergadura, de empréstimo compulsório, doutor Humberto, de um lado, vou deixá-lo ainda mais preocupado, existe às dezenas no Congresso Nacional, né? Não é de agora, mas, da mesma forma, são projetos que muitas vezes ficam engavetados e, quando passam pelas comissões, que é o primeiro filtro de projetos como este, desse controle prévio de constitucionalidade, eles são rapidamente rechaçados. Mas é importante ser mencionado, o doutor Humberto lembrou bem, eu copiei aqui a sua frase, que é em cima dela que eu parto para a segunda etapa da minha fala. O doutor Humberto falou que em momentos de crise e ansiedade, eu notei aqui, momentos de crise e ansiedade não são bons conselheiros. Concordo realmente. Na crise, nós temos a vontade de acertar e, muitas vezes, extrapolamos. No que se refere à questão de dispensa de licitação, ao cuidado com a legislação, essa continua valendo, de acordo com o decreto de calamidade pública. Na própria ato da mesa, e aí também outra maneira de tranquilizar os colegas e quem está nos assistindo, e através, inclusive, uma questão de ordem que eu solicitei da mesa, nós não vamos aprovar PECs, a não ser PECs relacionadas à pandemia, que significa que aumento de tributos, colocar tributos novos, qualquer coisa desse tipo, não vale no plenário virtual. Vai valer a partir de 1º de setembro, quando voltaremos ao plenário presencial, mas não vamos votar PEC. A única exceção foi o adiamento das eleições a pedido do Superior Tribunal Eleitoral, mais do que justo, porque tinha a ver com política sanitária, como levar o povo às urnas em outubro, se tivermos esta pandemia. Então, feitas essas considerações e já indo para a etapa final, é importante mencionar em relação ao nosso posicionamento em relação à reforma tributária. PEC 110, infelizmente ou felizmente, esquece, não vai ser a base da nossa reforma, embora a gente vai estar discutindo essa base. A PEC 45 é apenas a base. Nós estamos utilizando a PEC 45 como um instrumento ponto de partida. Nós podemos estar mudando toda a PEC 45 a qualquer momento.
O importante é dizer o seguinte: a reforma tributária passou a ser a mãe de todas as reformas. Não é possível pensar num Brasil pós-pandemia fora do caos se nós não revermos o sistema tributário, que é um dos mais injustos do mundo. O brasileiro é o que mais paga impostos pela qualidade de serviços que tem, é o brasileiro, é o povo que mais paga impostos no mundo comparado ao que recebe de volta, e o pagamento é feito de forma totalmente injusta no que se refere à questão da isonomia, né? Que no direito tributário, eu não sou da área, mas que a gente fala de justiça tributária. Nesse aspecto, na Lei Robin Hood, esse pedacinho foi a única frase que eu acho que eu peguei do Dr. Júlio César, na Lei Robin Hood, às avessas: quem pode mais paga menos e quem pode menos paga mais. Isso nós temos que acabar imediatamente. Então, se alguma coisa de bom da pandemia é que a responsabilidade fiscal ela tem que andar paralelo com a responsabilidade social. Isso vai ser muito colocado por mim e pelos colegas na reforma tributária. Então, assim, não vou nem entrar na PEC 45, eu não tenho tempo, obviamente, mas é importante dizer, e eu disse isso para alguns colegas, porque eu também concordo com o doutor Humberto em tudo que ele colocou em relação à autonomia dos entes federados. Eu venho de um estado menos desenvolvido que é muito atingido com essa nova reforma tributária. Nós sabemos da importância de tributar menos o consumo e mais renda e propriedade. Nós sabemos que está sendo colocado e discutindo que, em vez de se tributar onde produz, vai se tributar onde se consome, né, no destino, e esse é um grande problema num país continental como o nosso, onde estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão ser muito prejudicados, como é o nosso. Então, nós vamos ter que criar um fundo constitucional, e vai ter que ser constitucional, porque a palavra de qualquer governo, nós não acreditamos, a Lei Candir que o diga, prejudicando estados produtores de grãos como o nosso. Então, vai ter que ser constitucionalizado um fundo regional de desenvolvimento para proteger estados como o meu. Isso tudo nós concordamos fazer, mas nós não concordamos com, e aí o senhor tem razão, com esse fatiamento exagerado e tímido do governo federal, que acaba não dizendo o que quer, causando uma confusão muito grande e prejudicando a discussão da reforma tributária. Então, indo para a minha fala final em relação à reforma tributária, eu não vejo problemas em fatiar a reforma. Aliás, eu sustento há muito tempo: quem tudo quer, nada tem. Para quem não tem asas como nós, né, em vez de tentar criar asas para voar, vamos dar passos largos, que a gente vai chegar muito mais rápido ao destino. Então, o que eu sustento é um IVA dual mesmo. A gente unifica todos os impostos federais esse ano, PIS, COFINS, IPI, e, obviamente, com uma tributação com alíquotas diferenciadas para aquele imposto do pecado, que todo mundo fala, bebidas, cigarro, perfume, né, dos supérfluos. A gente desburocratiza, desonera a folha, vendo de que forma a gente pode equalizar através de um reequilíbrio dos gastos tributários, que também são desiguais. Fala-se tanto da Bolsa Família, demoniza-se tanto o Bolsa Família, está vendo quanto o Corona Voucher de R$600 está salvando a economia brasileira, micros, pequenos e médios empresários, quando, na realidade, nós temos um gasto tributário, uma renúncia fiscal na ordem de 350, 360 bilhões por ano, e, aspas, só 30, 32 bi, nem isso, com o Bolsa Família, nem isso. Então, dentro dessa questão, a minha tese para encerrar é agradecer mais uma vez o convite. O que eu sustento, e eu disse isso para o ministro Paulo Guedes, e ele, depois de muito tempo, entrou nessa linha. O problema é que ele veio com muita timidez. Ele apresentou uma CBS, PIS/COFINS, não dizendo qual era a segunda e a terceira fase da proposta dele, criando uma oneração muito grande nos serviços que são grandes empregadores no Brasil, sem dizer como eles serão compensados com uma grande desoneração da folha, e que mais será beneficiado para compensar tudo isso. E entrando direto no IPI, no imposto do pecado, enfim, ele poderia ter apresentado toda a parte da ideia do governo federal para evitar todos esses ruídos que nós estamos tendo. E a última e definitiva e derradeira fala minha: não vejo como no Brasil hoje você criar mais um imposto, seja em forma de contribuição, disse agora na Folha, saiu no tiroteio da Folha no painel. Não adianta passar batom na CPMF, porque nós continuaremos entendendo que esse imposto continua o mesmo, continua injusto, continua atingindo a classe média, enquanto nós não tivermos uma alíquota diferenciada na contribuição sobre lucro líquido, falando sobre imposto sobre lucros e dividendos, tributar mais a renda
ou mais a propriedade, ninguém está falando para criar impostos, mas que a gente possa realmente igualar um pouco essa desigual relação tributária que existe entre o pobre e o rico no Brasil. No Congresso, eu não vejo possibilidade de criar qualquer tipo de imposto. Pode passar batom na CPMF, pode se dar nome diferente, ele vai continuar sendo um imposto com carimbo muito nocivo e dificilmente com possibilidade de êxito no Congresso Nacional. Desculpa, que eu acho que eu estourei o tempo. Veja que falta de educação. Cheguei atrasada, ocupei todo o espaço, mas eu abro mão aí dos 2 minutos, se for necessário, porque eu gostaria, obviamente, de ouvir. Eu vim mais para ouvir, porque eu preciso levar as contribuições dos colegas para dentro da comissão, né, doutora Beatriz, lá mista, e espero que a OAB esteja lá conosco. Quero ser a porta-voz, obviamente, da fala dos nossos tributaristas, dos nossos advogados, para poder defender o Brasil através dessa classe que sabe como ninguém fazer justiça e justiça tributária. Muito obrigada. Perfeito. Não, eu estou aqui adorando ouvi-los, meu Deus do céu, eu quero... É uma pena que, e assim nós teremos também essa sensação de quero mais, nós temos que voltar a promover outros eventos e ouvi-los novamente, com certeza. Agora, claro, para a sua explanação final, Dr. Júlio César de Aguiar, tem 2 minutos, por favor. Bom, em primeiro lugar, vou gastar um pouquinho dos meus minutos para dizer que gostei muito das explanações aí do Dr. Humberto. Eu fiquei até procurando um livrinho dele aqui para mostrar para ele que eu sou fã, né, aquele mais conhecido, né, que ele tem uma obra bastante grande, mas não achei, se perdeu aqui. Senadora Simone, também achei uma fala muito afinada em certos aspectos com o que eu falei. Bom, sintetizando, o que eu disse foi: um país como o Brasil, que emite a sua moeda soberana, não corre o risco de ficar inadimplente na sua própria moeda. Isso é um mito que é feito, como disse Paulo Samuelson, para assustar as pessoas. Há 10 anos, mais de 10 anos, que os Estados Unidos vêm correndo em déficits fenomenais. O mundo inteiro, o Brasil já vem correndo em déficit há alguns anos, e a inflação continua baixa, e nada do que se diz que queria acontecer, aconteceu. E não acontece porque, realmente, isso é um mito. Portanto, precisamos cuidar de algumas coisas. A primeira delas é exatamente isso: tornar os tributos, que não têm a função de custear gastos do governo, porque isso o governo pode gastar a partir da emissão da sua moeda, mas fazer isso que a senadora e o doutor Humberto falaram, que é fazer uma tributação justa, que ataque aspectos microeconômicos, como, por exemplo, a distribuição de renda, como, por exemplo, incentivar determinadas atividades para nos colocar afinados aí com o mundo, etc. E uma coisa que a gente tem que cuidar muito é que nós podemos, sim, nos tornar insolventes em moeda internacional. Então, me espanta que as notícias que eu tenho ouvido, que nós pegamos $1 bilhão emprestados do Banco dos BRICS para pagar R$600 para cada um daquele auxílio emergencial. Por que pegar dólares, moeda que não é a nossa moeda, para pagar reais que nós podemos criar? Então, essa a pergunta que eu deixo. Aqui está dando problema, meu relógio que resolveu cantar, terminou seus 2 minutos. Doutor Humberto, por favor, suas considerações finais. Eu queria dizer também que fiquei muito impressionado com a fala do doutor Júlio e da senadora Simone. Vejo que há um consenso de nossa parte a respeito das linhas gerais para enfrentamento dessa nossa situação. Fico, como cidadão, também muito feliz de saber que a senadora está comprometida, está tecnicamente muito bem afinada. Então, eu fico muito feliz, porque esse tema é o tema, eu acho, que vai ter que ser enfrentado nos próximos tempos. E como eu tenho muito pouco tempo, eu acho que eu tenho que dizer talvez uma só coisa. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte:
há um hábito que me parece muito ruim, e esse hábito é normalmente de países subdesenvolvidos, mas notadamente latino-americanos e especialmente brasileiro, que é copiar modelos estrangeiros. A nossa federação é completamente diferente das federações dos países mais desenvolvidos. Há um desequilíbrio federativo enorme no Brasil. As regiões não mantêm simetria com relação ao desenvolvimento econômico e social no âmbito da Federação Brasileira. E nós temos problemas culturais, históricos, sociais, muito específicos. Eu espero que esses projetos que vão ser discutidos não simplesmente copiem experiências estrangeiras, às vezes, inclusive, muito mal feita a cópia, e que as particularidades que nós temos que enfrentar sejam consideradas. Mais uma vez, renovo os meus agradecimentos e devolvo a palavra à doutora Beatriz, também cumprimentando-a pela excelente presidência dos trabalhos. Obrigada. Passo de imediato, então, para a nossa senadora Simone, para as considerações finais. E quero deixar bem claro que não passou do seu tempo, estava muito pontual, perfeito. Obrigada, doutora Beatriz. É que políticos já têm o hábito de falar demais. Junta advogado político, então, aí dobra-se o tempo que se utiliza dos espaços. Mas, mais uma vez, agradecer. Foi um prazer muito grande, pedindo mais uma vez desculpa ao doutor Júlio, não tive a oportunidade de ouvi-lo, lamento muito, mas espero ter outra oportunidade. E deixar claro que, eu repito, a reforma tributária é a mãe de todas as reformas, nós temos consciência disso, mas não dá mais para dar giros de 360 graus, né? Tudo muda para permanecer como está, isso não dá mais. Ou mudamos os paradigmas, ou entendemos agora que fazemos a verdadeira reforma, ainda que não a mais completa, ainda que em 2, 3 fases, esse ano com IVA federal, ou seja, qual for a reforma que se queira mexendo com tributos federais, o ano que vem se discutindo ISS e ICMS, seja de que forma for, mas ela tem que ter como premissa a melhor distribuição de renda no Brasil. Se nós, aí eu acho que eu trago talvez apenas mais uma contribuição. O que eu vejo e ouvi do ministro Paulo Guedes, ele fala numa renda básica, que eu acho importante para o Brasil, né? Chega de demonizar o Bolsa Família, ele fala de ampliar a base de desoneração, isso é importante, né? Desonerar a folha para poder a pessoa jurídica e, de repente, tributar mais a pessoa física, né? Os diretores, empresários, proprietários, etc. E nós temos que criar um fundo constitucional de desenvolvimento se nós realmente partirmos numa segunda etapa para unificação de impostos estaduais e municipais num grande IVA nacional. De onde vai sair todo esse dinheiro? O doutor Júlio deu uma justificativa aí que eu concordo, mas é importante dizer que, da minha parte, eu não entendo que há necessidade de aumentar impostos no Brasil ou criar impostos novos para isso. Nós temos aí uma sonegação anual de 500 bilhões por ano, vamos supor que 1/3 seja moeda boa, nós estamos falando de 150 bilhões que poderiam ser arrecadados, paga-se o déficit fiscal, nós temos um problema da corrupção, se fala em 200 bilhões por ano, eu acho que é chutômetro, já encerro aqui nesse sentido, nós temos a discussão dos gastos tributários que podem ser melhor avaliados, nós temos como reestruturar dentro daquilo que nós já temos para solucionar e garantir a justiça tributária no Brasil. Eram essas as considerações, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada. Eu quero deixar aqui registrado que, para mim, foi um privilégio ouvi-los, ser moderadora desse painel, porque enriqueceu não só a mim, mas tenho certeza que todas as pessoas que ouviram, tanto a senadora Simone Tebet, doutor Júlio César de Aguiar, doutor Humberto Ávila. Muito obrigada por contribuírem com o conteúdo brilhante dos senhores e da senhora no nosso painel Tributos e Finanças em Tempos de Pandemia. Agradeço muito a presença de todos os ouvintes também. Muito obrigada e uma boa noite.